Olá, o meu nome é Ana Paula Molinari Candeias e sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFPR Setor Palotina e eu vou apresentar o trabalho intitulado Infecção Natural por Cryptosporidium parvum, Relatos de Caso. A diarreia neonatal bovina é uma doença de origem multifatorial e entre os agentes envolvidos está o Cryptosporidium parvum, que ganha destaque por ser o principal protozoário responsável por ocasionar diarreia em bezerros neonatos e possuir elevado potencial zoonótico. O presente trabalho teve como objetivo descrever um caso de infecção natural por Cryptosporidium parvum em um bovino diagnosticado no Laboratório de Patologia Veterinária e no Laboratório de Doenças Parasitárias dos Animais da Universidade Federal do Paraná, Setor Palotina. Foi atendido no Hospital Veterinário da UFPR um bovino fêmea girolando com 10 dias de vida e, conforme o histórico, o animal foi adquirido de outra propriedade que realizava a colostragem de forma inadequada. E desde a aquisição, o animal começou a apresentar manifestações clínicas, como prostração e diarreia amarelada e fétida. Realizou-se tratamento, porém sem sucesso, e o animal foi a óbito, sendo encaminhado para o Laboratório de Patologia Veterinária para autópsia. No exame macroscópico, observou-se baixo score corporal, com discreta deposição de tecido adiposo em subcutâneo e mesentério. A mucosa oral e ocular estavam levemente pálidas e no intestino notou-se leve distensão por conteúdo gasoso e áreas multifocais com leve quantidade de conteúdo avermelhado líquido, por vezes amarelado e fétido. Na análise histopatológica, notou-se, no ápice das vilosidades, a presença leve de estruturas multifocais arredondadas eosinofílicas medindo entre 1 a 2 micrômetros, compatíveis com o Cryptosporidium. Parte do conteúdo fecal foi remetido ao Laboratório de Doenças Parasitárias dos Animais, onde realizou-se a análise microscópica e molecular. Para a análise microscópica, foi confeccionado esfregaço fecal com o conteúdo resultante da centrífugo-sedimentação, posteriormente corado pelo método de Ziel-Nielsen modificado. A análise confirmou a identificação de oocistos de Cryptosporidium, como pode ser visualizado na figura 1. Após a análise microscópica, a amostra foi submetida a clarificação, extração de DNA e nested PCR. Para a realização da PCR e nested PCR, uma alíquota da amostra foi utilizada para a extração de DNA, utilizando o kit Charge Switch de DNA Mini Tissue. A região 18SSU-rRNA foi selecionada como sequência-alvo para amplificação de DNA, sendo que o ampli como esperado era de 826 a 864 pares de base. A reação foi realizada com o volume final de 25 microlitros e o produto amplificado foi submetido à eletroforese em gel de agarose a 1,6%, como pode ser observado na figura 2. Com o intuito de identificar a espécie envolvida na infecção, após a amostra apresentar resultado positivo na técnica de nested PCR, esta foi encaminhada para o sequenciamento e, após a análise da sequência de dados obtida, foi determinado que Cryptosporidium parvum era a espécie envolvida neste caso. Desta forma, o monitoramento dos animais para a obtenção do diagnóstico precoce é de suma importância para evitar as possíveis perdas na produção animal e gerenciar o risco da transmissão para seres humanos. Prevalência da leishmaniose visceral em caninos da área urbana de Maracanaú, Ceará, Brasil. A leishmaniose visceral ela é uma doença de importância para a saúde pública mundial por se tratar de uma antropozoonose causada
por um protozoário do gênero Leishmania, que envolve o homem como hospedeiro definitivo e o cão como reservatório. A transmissão ocorre através da picada de uma fêmea de flebotomínio infectada pela Leishmania. Transmite tanto para o cão quanto para o homem. Os flebotomínios, eles estão muito bem adaptados ao ambiente urbano e às periferias das cidades e conseguem se multiplicar nesses ambientes. No Brasil, a doença se comporta com caráter endêmico. No estado do Ceará, 16 municípios apresentam a classificação de transmissão intensa, que é uma classificação de risco preconizada pelo Ministério da Saúde. E dentre esses municípios, Maracanaú, que é um município do estado do Ceará, que é o quarto em ocorrência da leishmaniose visceral humana, ele é uma área de transmissão intensa também. E para melhorar o entendimento e aprimorar esse entendimento da doença no município, o objetivo desse estudo foi avaliar a leishmaniose visceral canina. Então, com a soroprevalência dos caninos domiciliados na zona urbana de Maracanaú, Ceará, realizou-se um inquérito censitário canino de base populacional, buscando identificar a prevalência de anticorpos para infecção da Leishmania infantum. Esse estudo ele foi realizado pelos técnicos do Centro de Controle de Zoonose de Maracanaú nos anos de 2013 a 2015. O inquérito envolveu 8.382 caninos em 4.603 domicílios, nos bairros de Grande Pajuçara, Gereissati 1, Gereissati 2 e Timbó. Todos os caninos eles foram testados pelo teste de triagem, que é o teste inicial, kit DPP, e quando fossem positivos ao teste, seria recoletado sangue e realizado o teste de ELISA, que é o teste confirmatório. E todos os caninos que foram positivos ao teste de ELISA, eles foram recolhidos e eliminados, conforme prevê o programa de controle. Dos caninos incluídos nesse estudo, 324 foram positivos ao teste DPP e, a partir daí, foi realizado o teste de ELISA, que apenas 46 caninos foram reagentes. Quando comparado os estudos a outros municípios, esses resultados foram bem aquém, né, dessas observações que a gente encontrou tanto em Brasília, que foi 9,19%, e Patos, que foi 11,33%. Então, se entende hoje que a leishmaniose visceral, que antigamente tinha um caráter rural, que hoje, pelo fato da expansão das áreas, como ocorreu em Maracanaú na década de 70, com a implementação do distrito industrial, ocorreu a expansão das áreas, né, de ocupação do espaço físico, e ocorreu a modificação ambiental, e favoreceu a transição epidemiológica da leishmaniose visceral do ambiente rural para o meio urbano. A prevalência da leishmaniose visceral em caninos, né, como a gente já relatou, ela foi bem abaixo quando observado em outros estudos similares, podendo ser atribuído, pelo menos parcialmente, às ações governamentais de controle vetorial e diagnóstico e controle da infecção em caninos. Educação sanitária, abordagem sobre raiva animal para escolares. A raiva é considerada uma zoonose, notificação compulsória pelo Ministério da Saúde e notificação obrigatória pelo Ministério da Agricultura. E o controle da raiva é regulamentado pelo Programa Nacional, que é do controle da raiva dos herbívoros. A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no Estado do Rio de Janeiro, tem por definição a educação sanitária como forma de entendimento para a manutenção da saúde
com a promoção e execução de atividades educativas com produtores rurais, escolares e veterinários da iniciativa privada, como ferramentas multiplicadoras das ações de defesa animal. Então, dentro da estrutura da Secretaria de Estado de Agricultura, existe o Núcleo de Defesa Agropecuária do Rio de Janeiro, que profere palestras para escolares e produtores rurais nos municípios da sua área de abrangência, levando o conhecimento sobre as enfermidades, principalmente as de notificação obrigatória como a raiva animal. Esse presente relato ele tem o objetivo de registrar todas as atividades de educação sanitária realizadas no ano de 2019 com escolares, que foram escolares do 5º ao 9º ano da rede municipal e particular dos municípios trabalhados. Ao todo, participaram das palestras 749 alunos, sendo que de Belford Roxo foram 138 alunos, Duque de Caxias 398 alunos, Rio de Janeiro 48 alunos, São João de Meriti 165 alunos. Durante as palestras foram distribuídos folders e revistas informativas sobre o tema raiva e foram abordados com os alunos os seguintes assuntos: o agente causador da raiva, os principais reservatórios no meio rural e urbano, a identificação de morcegos hematófagos e não hematófagos, como transmite a doença, o controle através das políticas públicas, a prevenção com a vacinação dos animais, tanto de estimação quanto de produção, medidas profiláticas quando o indivíduo é atacado por um animal suspeito, e a importante informação sobre evitar de tocar em morcegos caídos no chão e observados no chão durante o dia. Esse trabalho ele foi muito importante porque ele desenvolveu uma consciência entre as crianças para o conhecimento da doença e a prevenção da doença. No ano de 2015 a 2017, se implementou um projeto de educação sanitária no estado do Rio de Janeiro. Ele observou justamente que o desenvolvimento de conhecimento, tanto para o educador, que é o professor, e para os alunos, motivou-os, criando conceitos de sanidade agropecuária. E a importância que a circulação do vírus ainda ocorre no estado do Rio de Janeiro, então justifica que a informação ainda é uma ferramenta muito importante no processo de aprendizagem do aluno para o desenvolvimento do conhecimento, habilidades, conceitos e poder agir em sociedade. E com essa confirmação da circulação do vírus da raiva no estado do Rio de Janeiro, justifica-se manter essas ações que já são planejadas e executadas pelas equipes dos núcleos de defesa agropecuária do estado. Isso tem que ser de forma contínua, como já é feito, no conceito de saúde única, envolvendo as comunidades tanto rurais e urbanas, visando justamente essa questão do conhecimento sobre as formas de controle e prevenção dessa importante enfermidade que é fatal para as espécies que são acometidas. A importância dos equinos é decorrente das várias funções desempenhadas por essa espécie, sendo utilizados para transporte e agricultura, lazer e esportes, pecuária e animais de companhia, como também para terapias. A piroplasmose equina, causada pela Theileria equi, está dentre os grandes prejuízos causados pelos patógenos transmitidos por carrapatos em equinos, com impactos econômicos para a indústria equina. No Brasil, os casos de piroplasmose equina refratários ao tratamento com dipropionato de imidocarb são submetidos à terapia com oxitetraciclina, que é eficaz contra espécies de Ehrlichia, o que pode causar a subestimação do número de casos da doença.
Em equinos, uma potencial nova espécie de Ehrlichia foi descrita infectando animais do Brasil e da Nicarágua. Entretanto, o potencial vetor e sinais clínicos associados à infecção ainda permanecem desconhecidos. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar equinos do município de Paranaguá, litoral do estado do Paraná. Foram coletadas 5 amostras de sangue de equinos por meio da punção venosa a vácuo, utilizando tubos com EDTA sódico a 10% na proporção adequada. Os tubos com EDTA foram encaminhados ao laboratório sob refrigeração a 4 graus para diagnóstico molecular de Ehrlichia. Para monitorar a extração do DNA, uma PCR para o gene endógeno gliceraldeído 3-fosfato-desidrogenase, o GAPDH, foi realizada em todas as amostras, as quais foram positivas. Posteriormente, o DNA foi submetido a PCR convencional para fragmentos do gene 16S-rRNA e, posteriormente, a nested PCR para o gene Disulfide Bond Formation Protein, o DSB, de Ehrlichia, sendo que todas as amostras foram negativas para Ehrlichia por PCR para esses genes. 4 de 5 equinos estavam infestados por carrapatos da espécie Amblyomys sculptum e 1 de 5 equinos estavam infestados por carrapatos da espécie Dermacentor nitens. Tendo em vista a importância dos equinos devido às várias funções desempenhadas pela espécie que contribuem para a movimentação da economia e da indústria equina, bem como pela interação destes com a espécie humana, é de significativa importância a identificação de uma potencial espécie de Ehrlichia transmitida por vetores para a elaboração de métodos profiláticos para evitar que os animais adoeçam e terapêuticos para combater a doença dos animais já infectados. O estudo envolverá ainda a triagem sorológica dos equinos, bem como dos carrapatos por PCR em tempo real. Olá a todos, meu nome é Larissa Wolff, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Federal do Paraná e eu irei apresentar o meu trabalho, que é intitulado A importância do acompanhamento psicológico a médicos veterinários residentes. Primeiramente, então, quando os médicos veterinários se formam, muitos ingressam em programas de residência multiprofissional. Porém, existem muitos determinantes durante esse período que acabam por comprometer a saúde mental e a qualidade de vida desses profissionais. Alguns desses fatores são o período de transição aluno-médico, que acaba por trazer grande pressão da responsabilidade profissional, também o isolamento social e a privação de sono derivados da sobrecarga de trabalho, sendo que, no caso, a carga de trabalho semanal desses residentes pode chegar até 60 horas. Todos esses fatores acabam fazendo com que os médicos veterinários se tornem um importante grupo de risco para distúrbios emocionais, como, por exemplo, ansiedade, depressão e síndromes como burnout e da fadiga por compaixão, que é um distúrbio muito comum entre os profissionais da saúde, como veterinários, médicos e enfermeiros. Sabe-se que o grupo dos médicos veterinários possui uma taxa de suicídio 4 vezes superior à população geral e 2 vezes superior aos demais profissionais da saúde. Então, o acompanhamento psicológico é de fundamental importância na prevenção desses distúrbios. E o objetivo desse estudo foi avaliar a percepção dos médicos veterinários com relação à importância do acompanhamento psicológico na sua rotina de trabalho. Para isso, foi realizada uma pesquisa através de um questionário anônimo com os residentes do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná, em novembro de 2017. O questionário apresentava perguntas como se os residentes já realizavam algum tipo de acompanhamento psíquico antes e de qual tipo, se eles consideravam importante haver acompanhamento psicológico para os médicos veterinários, se eles utilizariam um serviço de acompanhamento psicológico caso estivesse disponível no Hospital Veterinário da UFPR, e também quais eram as situações da rotina clínica que mais lhes causavam incômodo. 19 residentes de 9 áreas
de especialização responderam ao questionário, sendo 15 residentes do gênero feminino e 4 do gênero masculino. Desses 19 residentes, 8 já realizavam acompanhamento psíquico previamente, sendo que destes 8, 2 realizavam acompanhamento psiquiátrico, 2 realizavam acompanhamento psicológico e 4 realizavam os 2 tipos de acompanhamento. Com relação às questões vivenciadas na rotina médica, as que mais traziam incômodo para os residentes foram os maus-tratos aos animais, citados por 17 residentes, a negligência, citada por 14 residentes, o abandono, citado por 11 residentes, e a eutanásia, citada por 5 residentes. Também foram citadas outras questões como os relacionamentos interpessoais, a sobrecarga de trabalho, a carga horária excessiva e a falta de valorização profissional. Quando questionado sobre a importância do acompanhamento psicológico para médicos veterinários, 100%, ou seja, 19 dos 19 residentes, afirmaram que consideravam importante haver algum tipo de acompanhamento psicológico, e 16 desses 19 afirmaram que utilizariam um serviço de acompanhamento psicológico caso houvesse implementação no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná. A partir desse trabalho, foi implementado na residência um serviço de acompanhamento psicológico com encontros quinzenais e coletivos, para que os residentes pudessem compartilhar e resolver situações conflituosas da sua rotina médica. Então, a conclusão desse trabalho foi que os médicos veterinários residentes do Hospital Veterinário da UFPR reconhecem a importância do acompanhamento psicológico, tendo em vista que diversas situações vivenciadas por eles na rotina clínica ocasionam conflitos emocionais, éticos e interpessoais. Muito obrigada. Relato de caso de tuberculose bovina seropédica, Rio de Janeiro, Brasil. A tuberculose é uma das principais doenças de importância econômica dos bovídeos, que também acomete outras espécies de animais e inclusive o homem, causando perdas econômicas para o setor de produção, além de ocasionar agravos à saúde pública. O Programa Nacional de Controle de Erradicação da Brucelose e Tuberculose, ele foi instituído pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 2001. E ele teve o objetivo de reduzir a prevalência e a incidência da brucelose e tuberculose. Essa doença ela pertence à listagem das doenças de notificação obrigatória do serviço oficial, tanto na suspeita quanto na ocorrência dela. No estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, através do Núcleo de Defesa Agropecuária do Rio de Janeiro, é responsável pelas ações de vigilância veterinária oficial nos municípios da sua área de abrangência. O presente trabalho ele tem como objetivo relatar a ocorrência de um foco de tuberculose bovina notificado no município de Seropédica e as ações de vigilância do Serviço Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No ano de 2020, o Núcleo do Rio de Janeiro ele recebeu uma notificação de um laudo, com um laudo positivo para a tuberculose através da técnica de histoquímica, a partir de seções do pulmão e de encéfalo de uma fêmea bovina da raça Girolando, com aproximadamente 6 anos de idade, que foi necropsiada numa propriedade localizada no município de Seropédica. Após essa notificação, o serviço oficial ele fez a vistoria inicial, da propriedade e solicitou ao proprietário que fosse feito os exames de tuberculose dos animais que sobraram na propriedade, remanescentes, e que o teste fosse realizado por um veterinário habilitado do programa
de controle da brucelose e tuberculose. Com a apresentação do atestado de exame negativo através do teste comparativo simples, esse teste é o teste preconizado pelo programa, né, pelo PNCBET, foi encerrado o foco. A gente sabe que em 2002 a 2007 foi realizado um estudo na região norte fluminense e que neles foram relatados 33 casos de tuberculose bovina, indicando que após a implementação do PNCBET em 2001, observou-se o quê? O aumento do registro do número de casos de bovinos positivos devido à obrigatoriedade do teste de tuberculinização para os fins de trânsito interestadual com as finalidades de reprodução e participação de eventos agropecuários. A gente deve lembrar que a tuberculose bovina é uma zoonose e ela está presente no estado do Rio de Janeiro, então precisa de conscientização tanto por parte dos veterinários como dos produtores para maior adesão ao programa de controle da doença. E como existem poucos relatos de casos de tuberculose bovina no estado do Rio de Janeiro, seria necessário a realização do estudo epidemiológico para conhecimento da prevalência da tuberculose no estado, por se tratar de uma questão de saúde pública, até por questão de conseguir avaliar e classificar o estado perante ao programa na sua classificação de risco da doença. Olá a todos, me chamo Douglas Luiz Vieira e sou doutorando da Universidade Federal do Paraná. Eu vou apresentar para vocês hoje o trabalho intitulado Determinação da População de Eumintos Gastrointestinais em Ovinos do município de Santa Terezinha de Itaipu, Paraná, Brasil. Um trabalho realizado por Carolina Melchior Prado, Douglas Luiz Vieira e Marcelo Beltrão Molento, integrantes do Laboratório de Parasitologia Clínica da Universidade Federal do Paraná. Para a realização do seguinte trabalho, foi realizada a coleta de 10 amostras de ovinos provenientes de uma propriedade do município de Santa Terezinha do Itaipu. Essas amostras elas passaram pelo processo, como está descrito no banner do resumo, de realização da coprocultura. Após a realização da coprocultura, essas amostras foram analisadas em microscópio, onde foi realizada a contagem das larvas e identificação dos diferentes gêneros de eumintos presentes, para determinar a prevalência da população de eumintos encontrados nos ovinos dessa propriedade. Os resultados obtidos foram 91% das larvas de eumintos encontradas pertencentes ao gênero Aemoncus e 9% pertencente ao gênero Triconstrongylus. Como conclusão, nós podemos afirmar que o Aemoncus é o parasita com a maior população e, consequentemente, o de maior importância nessa propriedade. Também podemos suspeitar da resistência do Aemoncus ao antielmíntico levamisol, pois foi realizado previamente ao experimento tratamento com esse antielmíntico na propriedade, e mesmo assim a prevalência do euminto Aemoncus foi elevada. Então, como conclusão, percebemos que novos estudos e coletas de dados com auxílio de algumas técnicas mais acuradas de biologia molecular, como por exemplo a PCR, são necessários para determinar a presença de mutações relativas ao levamisol nessa propriedade.
Olá, meu nome é Thaís Figueroa, eu sou discente do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e em parceria com o professor Genivaldo Barbosa da Silva, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e do Dr. Matheus Dias Cordeiro e do professor Edivaldo Henrique da Fonseca Campos, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, viemos falar um pouco sobre o nosso trabalho intitulado Detecção de Anaplasma marginalia em bovinos de propriedades rurais no noroeste de Minas Gerais, Brasil. Bom, a anaplasmose bovina é uma doença infecciosa causada por bactérias da espécie Anaplasma marginalia. Ela não acomete apenas bovinos, ovinos e caprinos podem ser acometidos também, mas geralmente eles manifestam sinais um pouco mais brandos do que acontece nos bovinos. E dependendo da estirpe associada ao processo infeccioso, esse animal, né, principalmente os bovinos, podem vir a óbito, podem apresentar um quadro de anemia, podem causar aborto, e inclusive também pode ter queda na produtividade. Então, é uma doença que causa grande impacto econômico. Essa bactéria ela vai ser transmitida por carrapatos, aqui no Brasil, principalmente por carrapatos da espécie Rhipicephalus micrópolis, que também servem de reservatórios, onde as bactérias irão se amplificar, e também transmite mecanicamente, e mecanicamente também é transmitido por insetos hematófagos. O objetivo do estudo foi avaliar a presença de Anaplasma marginalia em bovinos de propriedade leiteiras do estado de Minas Gerais, na região noroeste. Então, foram coletadas amostras de sangue de 40 animais da região noroeste de Minas Gerais. Essa coleta foi feita por um sistema a vácuo. O sangue colhido passou por um processo de esfregaço sanguíneo e depois foi feita a extração de DNA e posterior realização da técnica de PCR para a detecção do gene MSP5 de Anaplasma marginalia. Na propriedade A e na propriedade B, esses animais eram novilhas de cerca de 100 a 120 quilos, na propriedade C e D, animais adultos já na linha de produção. Então, na propriedade A, dos 3 avaliados, 3 foram positivos, na propriedade B, dos 10 avaliados, 8 foram positivos, na propriedade C, dos 9 avaliados, 4 foram positivos, e na propriedade D, dos 8 avaliados, 5 foram positivos. A gente vê aí na figura 1 a presença de eritrócitos, né, no esfregaço sanguíneo. A gente pode visualizar inclusões sugestivas para a Anaplasma marginalia, na margem desses eritrócitos. Em todas essas propriedades havia queixa por parte dos fazendeiros da presença de mosca dos estábulos e também da presença de carrapatos. Um animal da propriedade A e um animal da propriedade B apresentaram sintomas clássicos de anaplasmose, como anemia, fraqueza, dificuldade de locomoção e também possuíam carrapatos em sua superfície corpórea. O animal da fazenda A apresentou eritrócito com inclusões sugestivas para anaplasma marginalia e eritrócito em 18%, lembrando que o normal é a partir de 24%, então é um hematócrito bem baixo, considerando aí um processo de anemia. Os 2 animais doentes foram tratados com cloridrato de oxitetaciclina, de propionato de imidocarb e vitamina B12, sendo que o animal da propriedade B apresentava um aumento das frequências cardíaca e respiratória, cardíaca em 150 batimentos por minuto, lembrando que o normal é até 80, e frequência respiratória em 64, lembrando que o limite é de 30. Em bovinos, um animal da propriedade C estava anêmico em decúbito lateral e sendo parasitado por moscas. Esse animal ele veio a óbito e apresentou resultado positivo na PCR para o agente Anaplasma marginalia. Mas não foi possível identificar, né, que a ocorrência da morte tenha sido em decorrência da infecção por esse agente, porque pode ocorrer também processos de co-infecção com outros agentes que podem ter levado esse animal ao óbito. Mas esse animal também tinha um hematócrito baixo, em 19%, e também foi possível identificar a presença de eritrócitos infectados por bactérias Anaplasma marginalia. A gente vê aí na figura 2 uma mucosa hipocorada de uma novilha com anaplasmose e, como conclusão, por meio da técnica de biologia molecular, no caso a PCR, e esfregaço sanguíneo, além da avaliação clínica de alguns animais, foi possível detectar e identificar a presença de Anaplasma marginalia em bovinos oriundos de propriedades leiteiras do noroeste de Minas Gerais. Agradecimento ao CNPq e ao FAPESD pelo financiamento da pesquisa e as referências logo abaixo de Dammler e Singh colaboradores. Obrigada.